eu preciso para viver. Amém? Quero chamar aqui o nosso pastor, que dispensa apresentações neste ministério. Amém? Aleluia. Aleluia. A paz do Senhor para todos. Amém. Graças a Deus. Eu gostaria de pedir a você, já para adiantar, abra a tua Bíblia no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, no capítulo de número 6, a partir do primeiro versículo. Profeta Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 1, a partir do 1. Enquanto você vai abrindo, glória a Deus. Amém? Podemos ler? Aleluia. Amém? Vamos lá. Está escrito assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar, com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Amém? Glória a Deus. Pode sentar nessa noite. Glória a Deus. Eu quero glorificar e exaltar o nome do Senhor por estar aqui mais uma vez. A pastora Natália falou que dispensa comentários, né? Apresentações. Eu me chamo Marcos Trindade, pastor Marcos Trindade, desse ministério abençoado, ao qual eu tenho assim, não orgulho, mas eu tenho uma alegria muito grande de fazer parte dessa família. Tem como o tema, tem como um slogan, né? Família é um projeto de Deus, e assim verdadeiramente é. Eu quero nessa noite glorificar a Deus por esse tema, não só dessa campanha, não só desse momento que nós estamos aqui, mas o tema anual da nossa igreja, do nosso ministério,
onde o pastor Jardel, ele todo ano, ele no meado do ano, eu creio assim, ele já começa a orar juntamente com a pastora Cristiane, para poder Deus assim estar dando para eles o tema, a diretriz, né, do ano que virá. E assim aconteceu com esse tema, como aconteceu com outros temas de tempos passados. E o tema é o ano da recuperação, o ano do recomeço, não é isso? Recuperados para recuperar. E eu vejo aqui que o pastor Cleiton, ele foi muito feliz, pastora Natália, em colocar esse tema ligado ao tema anual da igreja. Então eu estou observando aqui, libertos para recomeçar, porque o culto é libertos pela palavra, então libertos para recomeçar. Eu acredito que a liberdade é assim, querido. A liberdade, ela tem que ter um propósito. A liberdade, ela tem que ter uma direção. Porque eu vejo muitas vezes pessoas, você vai me entender o porquê que eu estou falando, que querem sair de determinado lugar, mas quando você vê, a pessoa volta de novo para o lugar onde estava, se é que você me entende. Então aí eu vejo que automaticamente que essa pessoa, esse grupo de pessoas, porque não são poucas pessoas, que fazem isso porque não tem um propósito, porque não tem um objetivo para a sua vida, não tem um norte, não tem, sabe, um rumo certo para seguir. Eu fico observando, eu estava comentando com o meu pastor Cleiton no carro, sobre um tema que está, sabe, que eu preguei uns tempos atrás, mas está ainda ruminando na minha mente sobre a saída do povo do Egito, que o povo precisava ter a marca do sangue, mas aí eu fiquei meditando que não adianta você ter o sangue se não tiver o cordeiro. E o interessante é que o povo estava assim em fase, em momento de libertação, momento de saída do Egito. Então, o que eu digo, não adianta querer o sangue se não tiver o cordeiro. E não adianta, sabe, querer o cordeiro se não quiser sair do Egito. Porque o propósito era sair do Egito, mas o propósito não era tão somente sair do Egito. O propósito, Altair, era sair do Egito não para ficar parado na esquina. O propósito era sair do Egito para entrar numa terra. Então, nós precisamos, aleluia, saber o para que nós vamos ser libertos, queridos. Porque senão, você é liberto aqui e lá na frente você é pego de novo. Então aqui é libertos para o quê? Recomeçar. Quantas pessoas já viveram essa ladainha, já viveram, sabe, esses momentos, mas Deus está falando que é tempo de recomeçar. Temos como base, nessa noite, esse capítulo tão famoso, a palavra foi certa, né? Tão famoso de Isaías. Eu acredito que todos os pregadores já pregaram isso. Todos gostam de pregar isso. E eu vinha, sabe, ruminando assim, e eu falei, meu Deus, eu preciso estar falando sobre isso, mas automaticamente é Deus falando comigo. Eu preciso estar falando sobre isso. Porque quando você fala, porque Deus está falando. Porque se você é porta-voz de Deus, quando alguma coisa vem na tua mente, é Deus que está falando contigo. Então eu fico aqui olhando nesse tema, quando Isaías, ele tem uma visão. Aqui na minha Bíblia está escrito a visão de Isaías e o seu chamamento. Então é interessante que há um recomeço aqui.
há, sabe, uma libertação aqui, há uma cura aqui, há uma purificação aqui. Para quê? Para atender o chamado de Deus. Então não tem mais como, sabe? Porque às vezes, sabe, a gente fica sem orientação, e a pessoa sem orientação, o que acontece? Ela se perde. E quando se perde, tem uma tendência muito grande de você fracassar, de você até mesmo morrer no meio do caminho. Mas eu creio que nesta noite, Deus, Ele não vai te deixar morrer no meio do caminho. Porque, aleluia, Ele vai te dizer que você precisa ser liberto, precisa recomeçar para poder atender um chamado. Aí, essa narrativa, ela começa dizendo que no ano que morreu o rei Uzias. Isso já deu debate, isso já deu pano para manga. Aí começa a entrar naquela questão que o rei Uzias era amigo de Isaías, ou melhor dizendo, era tio de Isaías. Eu comecei a procurar, eu comecei, sabe, a questionar hoje, eu comecei a pesquisar hoje, e falar assim, poxa, quem era esse rei Uzias na verdade? A gente tem uma história dele, eu não vou contar a história dele, senão vai ser outra pregação. Quando eu chegar no texto, eu não vou ter mais tempo para falar isso. Então você vai lá pesquisar, ou então me chama, compra uma Coca-Cola bem gelada, uma galinha gorda, e me chama lá que eu vou te explicar mais ou menos o que está acontecendo com o rei Uzias. Mas a gente vai falar de Isaías. Então eu quero só dizer nessa noite que eles usam como base, minha pastora Natália, que no ano que morreu o rei Uzias, Isaías falando, eu vi, aleluia. Então ele está contando algo pessoal dele. Então Deus está falando que há pessoas aqui que está na hora de contar algo pessoal dele. Chega de ficar contando testemunho dos outros, chega de ficar vivendo, aleluia, a bênção do outro, porque Deus tem um testemunho para você, Deus tem uma experiência para você, Deus tem uma história para você, Deus tem. Então, ele fala, eu vi. Repete comigo, eu vi. Aleluia. Deus está te preparando para ver algo tremendo nesta noite. Eu fico, sabe, olhando e eu estava pesquisando um pouquinho e alguém dizia a respeito desse parentesco, a respeito do ano que morreu o rei Uzias. Então a gente entende um pouquinho que esse parentesco, algumas pessoas dizem que nem existia. Porque Amós, no caso, não sendo o profeta, porque tinha uma diferença no nome, porque tem uma letrinha Amós, porque o pai de Isaías teria uma letrinha a mais, Amós, e o outro é Amós, que é o profeta. E Amós, na verdade, é o carregador de peso, né? O cara da resistência, e o Amós, que é o profeta, é o cultivador de sicômoro. Então, aquele negócio de parentesco e tudo mais, porque o pai de Isaías, ele tinha um livre acesso no palácio. Então, quando você tem muita intimidade, geralmente, você, quando é muito amigo, eu tenho um tio que não é tio. Eu tinha uma avó que não era avó, por quê? Porque era muito chegada na família. Então cria aquele vínculo familiar que não é o sangue, mas tem um vínculo sentimental no negócio. Então eu posso entender que esse parentesco aí, que as pessoas falam e tudo mais, era isso que acontecia. Porque Amós, ele tinha lá um acesso e tudo mais. Então depois a gente compra, né? Compra lá um Guaravita, alguma coisa lá, um hambúrguer. A gente vai falar sobre isso também. Mas vamos falar de Isaías. Então ele tem uma referência no ano que morreu o rei Uzias. Alguém diz que de repente ele ficou triste porque o tio arregava ele. De repente sim, de repente não. Mas eu descobri também que em toda vez que morria um rei, havia um clima de expectativa no povo. Havia um clima de ansiedade, de preocupação, até mesmo de tristeza,
Porque de repente, aquela regalia, digamos assim, que teria, já não ia ter no outro governo. Então eu creio que por ser muito chegado, Isaías ele tinha um certo conforto, né? E Deus está falando aqui, ó, que muitas vezes para Ele trabalhar na tua vida, na minha vida, Ele precisa tirar um pouquinho o conforto. Ele precisa tirar um pouquinho a gente da área, da zona de conforto, para poder mostrar o que Ele quer fazer na nossa vida. Diga-se que a águia, ela faz isso com seus filhotes. Ela, quando ele está pequenininho, aí ela vai e faz um ninho muito confortável. Mas ela coloca alguns elementos. O primeiro elemento que ela coloca é o espinho. E depois ela vai colocando pena, depois vai colocando palha, depois no final ela bota pelos de animais e fica fofinho, quentinho, querido. Quem quer sair desse conforto? Molezinha, irmão. Todo mundo quer ficar ali e tudo mais, ele fica ali achando arrancar o bichinho. Mas chega um dado momento que ela percebe, Deus está percebendo algo em você. Deus está percebendo algo em você, eu vou dizer. Ela percebe que ele tem que voar, João Paulo. E Deus está percebendo em pessoas aqui que você tem que voar e ainda está no conforto. E Deus vai providenciar um voo para você por livre e espontânea pressão. Aí começa o processo. Porque ela fala assim, vamos voar, filha. Não, belezinha. Beleza pura sem mistura, não é isso? Aí ela começa a fazer o que, gente? Ela começa a tirar o conforto. Ela tira a pele de animal fofinha. Aquilo é coisa, é melhor do que edredom, irmão. Aí tira a palha, tira a pena. Aí no final fica o quê? Fica o quê? O espinho. Já está sentindo o espinho aí? Posso falar? É que eu sou assim mesmo. Vou falar que nem o Didi. E você da poltrona? Já está sentindo o espinho aí? Tá tranquilo na tua poltroninha, vendo o Marcão pregar. Deus quer te tirar daí. Deus vai botar um espinho para você. E eu creio que com Isaías foi assim. Ele estava saindo da zona de conforto. Usou a referência do final do reinado, ou seja, a morte de Uzias. Porque o final é uma coisa, porque a pessoa continua viva, mas quando a pessoa morre é outra coisa, irmão. Porque muitas vezes alguém tem que morrer para você sobreviver, você viver a tua vida. Porque muitas vezes nós estamos, aleluia, vivendo na sombra de alguém, meu Deus. E Deus, Ele não te chamou para viver na sombra de alguém, a não ser na sombra do onipotente que é Ele, o Todo-Poderoso. No ano que morreu o rei Uzias, no ano da morte, alguma coisa tem que morrer na tua vida, filho. Oh, meu Deus da glória! Porque tem alguma coisa dentro de nós, muitas vezes, sabe, que nos dá uma sobrevida, nos dá um conforto falso, sabe? Muitas coisas têm que morrer de dentro de nós para poder nós vivermos a realidade que Deus tem proporcionado para nós, na verdade. Eu vi o Senhor no ano que morreu o rei. Fala, no ano que morreu o rei, eu vi o Senhor. A diferença. Meu Deus! Morre o rei. Poxa, o rei ele via todo dia, meu filho. De repente virou a monotonia, virou a zona de conforto. Mas quando tu vê o Senhor, aqui está falando que ele viu o Senhor. Se você ver na tua Bíblia, está escrito Senhor com letra maiúscula. Senhor em inglês é o quê?
mister. Tem outras conotações para o Senhor em inglês. Mas quando fala Senhor em letra maiúscula, está falando de Lorde. É alguém importante, filho. Sabe? É nobreza, meu filho. Alguém falava lá do Jesus, do Jorge. É o mister. Mas o Jesus mesmo é Lorde. Há uma diferença. Alguém falava, é só Jesus. Não vai resolver nada, porque eu falava dele. Mas quando eu falo aqui, eu vi o Senhor, eu vi o Lorde. Eu vi a nobreza. O Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores. Maior do que todos, maior do que tudo. Por isso que Deus está falando nesta noite. Libertos para recomeçar. E para recomeçar, tem que morrer alguém. Para recomeçar, tem que parar de olhar para o Rei e começar a olhar para o Senhor. Eu acredito que o livre acesso de Amós dava também um livre acesso para Isaías. Todo dia até lá no palácio, querido. Eu creio que todo dia ele via a cara do rei. Todo dia ele via, e isso chega a uma ostentação, gente. O ser humano é muito fraco. Nós somos muito sensíveis a certas coisas. Eu não sei você, mas certa ocasião eu tive a oportunidade na casa da minha mãe. Nós temos a presença de um prefeito na época dentro da nossa casa. Irmão, aquilo gerou uma ostentação, irmão. Porque naquela época não tinha selfie, não tinha nada, é antigo. Mas é assim que a gente vive. Se você teve com o prefeito, você vai ficar uma semana falando, tive com o prefeito. Pode ser o cara pior das peças, mas tu teve com o prefeito, irmão. É o quê? É status para você. É motivo de ostentar mesmo. Então Isaías, ele fala que quando morre o rei Uzias, ele vê o rei. Recomeçar isso, querido, é olhar para a direção certa, é ver a pessoa certa, quem vai gerar algo diferente na tua vida. Ele estava aqui assentado sobre um alto e sublime trono, e as suas abas e suas vestes enchiam o templo. Então eu fico observando aqui, meus queridos, que não tem, sabe, forma melhor de recomeçar do que essa. Porque nós somos assim. Nós queremos recomeçar. Quantas pessoas já recomeçaram quantas vezes aqui? Mas o Senhor quer dar um recomeço real para você. O Senhor quer dar, sabe, algo que venha gerar uma realidade na tua vida e não, sabe, uma falsidade, não uma ilusão na tua vida. A Bíblia fala que nesse encontro, nessa visão de Isaías, aleluia, meu Deus, começa a gerar uma série de coisas. Ele primeiro vê o Senhor num alto e sublime trono. Depois ele começa a contemplar, sabe, os anjos de Deus. Então você é inserido a uma dimensão espiritual. Porque para você receber coisas espirituais, você não pode estar muito na terra. Você não pode estar, sabe, muito no natural. Porque você se perde.
Então aqui eu começo a observar que Isaías, ele vê o Senhor, ele vê o trono, ele vê os anjos, meu Deus. Imagine você contemplando tudo isso nessa noite. Imagina. Aí depois ele vê algo. Eu creio que desse texto aqui mais importante, sabe quem ele vê? Pergunta para mim, pastor Marco, o que ele viu? Sabe o que ele viu? Ele mesmo. Ele viu ele mesmo. Porque quando você vê Deus, quando você consegue contemplar a glória do Senhor, há um espelho que reflete de Deus para você, e Ele começa a mostrar quem você é na verdade. Ele começa a esquadrinhar a tua alma, e Ele começa a abrir a tua visão a respeito de você mesmo. O recomeço não nos dá o direito de nos enganarmos a nós mesmos. O recomeço com Deus, o primeiro a ser tratado, o primeiro a ser recuperado, o primeiro a ser restaurado é nós mesmos. Porque aqui eu estou falando de um homem importante para o Evangelho. Segundo as pesquisas que eu fiz, Isaías era um cara muito letrado, era um cara centrado, um cara que tinha, orientações, um cara muito consciente daquilo que ele estava vivendo. Então, primeiro, querido, nós temos que ter uma consciência, querido. Um hábito muito grande de não só os pregadores, mas todos que entram no Evangelho, de se projetar na vida alheia. De olhar que o fulano está assim, fulano está assim, fulano está assado. O meu primeiro contato com Deus foi olhando para o espelho do lugar onde eu dormia. Estava vindo da rua, drogado, todo arrumadinho, irmão, mas drogado. O que adianta? Você está tudo bonitinho, mas está uma droga por dentro. E quando eu olhei, os meus olhos estatalados, eu falei, meu Deus, esse não sou eu. Ele falou assim, é você mesmo. Eu te trouxe aqui para mostrar você. Porque muitas vezes nós queremos ver, ter visão. O meu sonho é ter visão e revelação, amém, Deus vai te dar. Mas a primeira visão que Deus vai te dar é de você, é da tua vida, é do teu estado que você se encontra. Recomeço é assim. Quem quiser recomeçar e não quiser olhar no espelho primeiro, está no caminho errado. Mas eu creio que todos aqui estão no caminho certo, porque Deus está falando. Antes de você recomeçar, querido, olha para dentro de você. Olha quem é você. Isaías começa a olhar, porque ele fala, eu vi o Senhor. Adão, mesma coisa. Adão tá nu, não? Por que escondeu, não? Por que tu escondeu, não? Estou nu. Por quê? Porque eu te vi, Senhor. E o efeito é isso, o propósito de Deus é esse. É mostrar quem você é, para ver que você não é tão santo quanto você pensa que é. Porque Isaías, ele não era pobre, Isaías era um cara próspero, mas o que adianta ter prosperidade? O que adianta, querido, andar de carrão para cima e para baixo e ser reprovado pelo Senhor dos Exércitos?
Aqui eu estou falando de um chamado. Aqui eu estou falando, aleluia, de uma convocação. E Deus faz assim, querido. Ele te mostra quem você é, para mostrar depois quem Ele é na tua vida. Isaías, ele vê Ele próprio, mas depois ele começa a contemplar quem é Deus. Porque muitas vezes Deus é aquele que você assim uma ovelhinha e Ele faz alguma coisa para você. Deus é aquele que você faz uma 7 semanas, e vai me abençoar. Não, querido. Ele quer mostrar quem você é na verdade. A transformação é real, não é nada virtual, não é nada fantasiosa. Isaías, ele começa a contemplar quem é Deus, o agir de Deus. Porque ali Deus, ele não trabalha só. Ali trabalha a Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Por quê? Porque há uma pergunta, aleluia, a quem enviaremos nós? Ou seja, há uma reunião da Trindade ali, por causa de um homem. Deus se reúne por causa de você. E nessa reunião, a pauta está completa. Está o teu perfil. Meu perfil está lá no Facebook. Teu perfil está lá com Deus. Às vezes a gente mostra um perfil no Facebook, mas quem sabe é Deus. Quem conhece a tua vida é Deus. Quem conhece teus erros é Deus. Mas quem sabe consertar é Deus. Aqui, querido, há um recomeço. Porque ele já via vivendo uma vida. Mas, como tantas pessoas aqui, já vem vivendo uma vida já, fazendo um monte de coisa. Mas estar na presença de Deus não é fazer um monte de coisa, é fazer uma boa obra. Porque Neemias, quando ele cita uma mensagem tão conhecida, e ele fala bem claro: não, eu estou fazendo um monte de coisa aí. Não, estou fazendo uma grande obra. Mas para antes dele, aleluia, fazer essa grande obra, sabe o que ele fez? Ele foi para o joelho, foi chorar, 3 meses chorando, 3 meses orando, 3 meses esvaziando, 3 meses pedindo perdão, 3 meses vendo quem ele era, 3 meses sabendo que ele não tinha condição. Oh, meu Deus da glória! Isaías teve uma conferência com Deus, e Deus está falando contigo nesta noite. Estou te convocando e te chamando para essa conferência. E Deus fala mais: tu não é obrigado, mas se você obedecer, já tem anjo obedecendo a minha voz. Porque tu já falou nessa altura toda. Tu já falou que é homens de lábios impuros, que habita no meio de povo de impuros lábios. Tu já abriu o jogo, porque muitas vezes a gente não abre o jogo. Eu faço isso, santinho. Bota até um negocinho na cabeça. É o santinho do pau oco. Não, eu sou melhor do que o Marcão. Amém. Fala com Deus isso para ver, tu vai tomar. Porque nessa altura, Isaías era o político. Isaías era o cara, a evidência do povo. Mas quando você chega diante de Deus, você vê quem você é na verdade. E ele começa a falar: eu sou isso e aquilo. Você já falou? Não, eu sou varão de guerra, amém. Vai se enganando. Não, eu oro 3 horas, 4 horas. Vai se enganando. Não, eu estou tranquilo. Vai se enganando. Porque Isaías não se enganou não, querido. Ele não perdeu tempo, irmão Gisele.
Ele falou assim, ó, eu sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Alguém fala assim, eu xingava palavrão. De repente falava mal dos outros. Fofoqueiro. Acepção de pessoa. Reclamava de tudo. Lábios impuros, busca aí uma coisa extensa aí. Não, tá tranquilo, irmão. Eu não falo nem mais palavrão. Mas que adianta eu não falar palavrão e ficar falando mal dos outros? Que adianta? Às vezes eu mesmo já falei, eu não falo mais palavrão, mas às vezes, meus irmãos, só Jesus sabe. Quando está eu e minha esposa lá, irmão, só Deus sabe. As palavras que vêm às vezes, os elogios que vêm. Tu é isso, tu é aquilo. Não chega palavrão não, mas é pior, melhor que falasse. Tu não vale nada, mata a pessoa com lábios. Vomita a pessoa com os lábios. E Deus está falando aqui, ó, eu conheço você. Eu sei como é que estão os teus lábios. Mas eu preciso ouvir de você que você é de impuros lábios. Senão tu vai ficar com a boca suja pro resto da vida. Mediante o que ele falou, Deus fez. Deus só faz aquilo que você fala. Deus só faz aquilo que você pede. Deus vai fazer a obra. Não confessa não para ver. Fica escondendo essa coisinha aí, tua aí. Deus, ele rapidamente ele aciona o anjo. Vem cá, rapaz. Vai lá, tá vendo aquela brasa lá? Aí o anjo já entendi. É para purificar o pecado desse cabra aí, né? Para recomeçar, querido, é um processo. Tem gente que quer recomeçar, pastor, já posso evangelizar, não. Na nossa matriz lá, é 6 meses, querido. O pastor falou assim, ninguém vai fazer nada agora. 6 meses sentado no banco, ouvindo. Porque às vezes a gente quer falar muita coisa, outro aí, mas não quer ouvir. Para recomeçar, querido, tem que ter um preparo. Isaías teve, sabe, todo o preparo que ele precisava. Ele abriu o jogo, Giovanni. Ele abriu o coração. Ele se humilhou, ele se esvaziou, o Mendonça. E ele obteve seu prêmio. A Bíblia fala que o anjo vem e toca nos lábios dele. O anjo só toca. Às vezes a gente atribui ao anjo coisas que ele não faz. O anjo está falando, o anjo está falando nada, o anjo só faz. Vai lá, vai cá, pega ali, pega aqui. Acampa ao seu redor dos que o teme, livra, guarda, protege, mas quem fala é Deus. Aí Deus vai e fala assim, perdoados estão os seus pecados. Os seus pecados foram perdoados. Quero recomeçar cheio de pecado. Quero recomeçar que nem a Naamã, é o nome dele, né? Estava lá fazendo a obra toda. Deus dava vitória para ele. Deus dá até vitória para a gente. Mas quando tira a roupa, filho, aí começa a ver as chagas. Começa a ver as lepras. Sabe, a gente tenta esconder, mas Isaías não escondeu. Ele não escondeu. É um recomeço para você, mas é um processo a ser obedecido. Com tudo isso, vem uma voz e diz: a quem enviarei? Quem irá por nós?
Isaías já estava purificado, já tinha esvaziado seu coração, já sabia quem ele era, quem era o Senhor. Ele falou assim: agora, mulher, eis-me aqui. Oh meu Deus, levanta a mão e diz: eis-me aqui. Eis-me aqui, envia-me a mim. Porque quando Isaías olha para o Senhor, eu creio que automaticamente ele vê a sua obra. Eu creio que quando você olha para o Senhor, porque quando a gente olha muito para as nossas coisas, querido, João, a gente não vê a obra de Deus. Domingo, geralmente, quando você olha para aquele... Domingo agora comeu um fricassê, meu irmão. Não sei nem o que é isso, eu comi. Fricassê, o que é isso? Fricassê. A gente olha para aquilo, irmão, e a gente fica ali, irmão. Domingo, evangelizar eu, domingo? Não vou nada. Aí, caralho, muita gente morrendo, não tem nem um parente meu. E tem, pior que tem. Não, vou comer minha macarronada. Porque quando a gente olha para a gente, dentro de nós, a gente não vê a obra. A gente vê a churrascaria, a gente vê a pizzaria, a gente vê a casa de campo. Nada contra quem faz. Mas Isaías se lançou, querido. Se lançou. O ministério dele foi tão forte que ele falava do mestre. Ele falava de Jesus indo para o matadouro. Ele via Jesus, ele falava 600 anos antes de acontecer. O que é isso? Por quê? Porque ele deixou a si mesmo, ele negou a si mesmo e se lançou na obra. Porque ele olhou para o dono da obra. O Senhor é o dono da obra. Deus está falando: eu sou o dono da obra. Eu quero fazer a obra. Quero fazer, tá tudo fazendo só besteira. Porque não está olhando para o dono. Vou fazer. Não faz. Se não olhar para o dono, tu não faz a obra. Vou terminar. Meu diácono Giovanni está ali. Começou a pandemia, 2020, foi isso? Em março. A igreja fechou, irmão. Não tinha mais culto. Mas a gente estava olhando para o dono da obra. Ele mostrou para a gente que 50 homens sendo recuperados lá em Tinguá, irmão, dentro do mato. 30 minutos a pé, tá aí. A gente ia com carro, mas já fomos a pé e voltamos de carroça uma vez. Sabe por quê? Porque nós estamos olhando para o dono. Quando você olha para o dono da obra, ele mostra o que você deve fazer. Vou fazer um negocinho aqui, vou dar uma cesta básica. Estou fazendo a obra. Aí o dono: não é isso que eu quero, não é isso. Por quê? Porque não está olhando para o dono da obra. Tempo de recomeçar. Tem que olhar para o dono da obra, que ele vai te mostrar a sua obra. Aí você vai fazer a obra. Terminei aqui. É rápido. Que Deus abençoe nesta noite. Que Deus te mostre, primeiro, quem você é. Segundo, quem ele é. E terceiro, o que ele quer que você faça. Oh, meu Deus da glória. Não estou fazendo nada porque não está olhando para o dono da obra. Estou parado porque não está olhando para o dono da obra. Quando você vê o dono da obra, a tua vida muda e o teu recomeço é real. Que Deus abençoe
todos presentes nesse local e todos que estão aí, ou da poltrona, né? Está aí em casa, ouvindo essa pregação. Olhe para o dono da obra. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.